Fala aí, torcedor do Palmeiras, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, galera. Vamos com as últimas notícias do Verdão, trazendo aqui pra vocês diariamente as últimas novidades do Palmeiras. E tem informação aí sobre reforço, Ramon Souza é do Palmeiras, que história é essa? Tem também novidade aí sobre a partida contra o Botafogo, galera, isso mesmo, decisão aí no Mundial. Comenta que você está ansioso para esse jogo e comenta o que você acha dessa contratação aí do Ramon Souza, é uma boa? Deixa abaixo a sua opinião, sem mais delongas, bora pro vídeo, galera! Começando o Globo Esporte, muito boa tarde. Bom, vou colocar na tela aí pra vocês outro grande marco do esporte que pode acontecer aqui na Filadélfia, que é Palmeiras e Botafogo. O esquenta começa 12h15, hein, no Globo Esporte, ao vivo. Sabadão a gente já começa a esquentar essa partida de lá de dentro do estádio, beleza? Inclusive agora a gente vai pegar as informações ao vivo com o nosso querido Edgar Alencar. Traga as informações do Verdão pra gente, Ed. Fala, Fredão, querido. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Palmeiras terminando agora a primeira atividade nessa quinta-feira. A galera trabalhou debaixo dessa lua aqui, 32 graus, 36 a sensação térmica, ainda em Greensboro, na Carolina do Norte. É a base do Palmeiras nessa competição. Disse a primeira atividade porque os jogadores têm o almoço, têm o descanso agora à tarde. O pessoal volta para trabalhar às 6 da tarde pelo horário de Brasília. E na programação do Palmeiras ainda tem mais um treino na manhã dessa sexta-feira, de novo aqui na universidade, para só então a delegação embarcar aí para Filadélfia, para a tela da escadaria, enfim, para conhecer o estádio e o local do jogo. E aí tem um detalhe, né, Fredão? Pela manhã, a gente até pôde acompanhar os primeiros 15 minutos, mas à tarde não, né? Treino totalmente fechado, porque pelo espaço que o Abel Ferreira e a sua comissão tiveram, o treino que deve definir a escalação. Aliás, qual é a escalação preferida do torcedor? A gente conversou com alguns aqui que estão acompanhando o Palmeiras nos Estados Unidos e traz agora na reportagem. Antes da Copa do Mundo, talvez ele não estivesse na escalação ideal de muita gente. Mas hoje ver Aníbal Moreno de volta aos treinos é uma bela notícia para o torcedor palmeirense. Mesmo num trabalho à parte do grupo, ele parece recuperado do edema na coxa direita. E no mais, quem deve ser titular agora contra o Botafogo? Veiga ou Maurício? Maurício. Eu seguro o Veiga, coloco no segundo tempo, primeiro tempo Maurício. Maurício começou a competição entre os 11. Veiga entrou jogando nas duas últimas partidas. Saindo do banco, o camisa 18 conseguiu um gol e uma assistência. Percebem que há jogadores, quando entram, têm mais rendimento do que quando iniciam. E o treinador também tem que ser inteligente e perceber essas dinâmicas dos próprios jogadores. No comando do ataque, outra dúvida. Vitor Roque foi titular em 2 jogos, mas quem marcou foi Flaco Lopes, saindo do banco. Mas o argentino também não terminou bem avaliado por Abel Ferreira quando começou jogando. Vitor Roque ou Flaco Lopes? Vitor Roque, primeiro tempo, Flaco Lopes, segundo tempo. Flaco Lopes. O Vitor Roque, ele ajuda muito, mas ele não está definindo, ele não está pondo a bola para dentro. Seja qual for a sua escalação preferida, só não conte com Murilo. Infelizmente, a má notícia foi confirmada. O zagueiro passou por exames, teve lesão constatada, já é desfalque certo para sábado. E muito provavelmente não vai poder mais atuar nessa Copa do Mundo, mesmo que o Palmeiras avance na competição. O Murilo faz muita falta, né? Jogo físico, né? Igor Jesus, muito forte fisicamente. Acredito que o Fux é uma boa pedida. Ele errou, acontece, é futebol, não adianta. E o Alan? O Alan, eu seguro ainda pro segundo tempo. Uns 30 minutos para terminar, ele entrar do jeito que ele entrou contra o Miami, perfeito. O camisa 40 entrou contra o Inter Miami e deu passe para o primeiro gol de Paulinho. Entrou muito bem, entrou para decidir. A qualidade do passe do Alá é espetacular. Abel Ferreira e sua comissão têm até sábado para decidir, porque o torcedor já está cheio de certeza. Ou quase isso. Teu grau de confiança passado do Botafogo? 96%. Por que você tirou 4? 4. A gente nunca sabe, né? Pode dar uma zebra, não sei. Adorei sua conta. Gostou? No confronto brasileiro, Botafogo e Palmeiras. E aí, temos aí imagens do treino do Botafogo, também no treino do Palmeiras. Tem um problema importante, Vessa. No Botafogo, o Gregory está fora. Esse sim, um jogador bem importante do Botafogo nesse confronto entre os brasileiros. Aliás, só para me incomoda um pouco aí o lance do Gregory estar fora, porque contra o final da Libertadores, quem foi? Ele expulso com 30 segundos. Na Copa do Brasil contra o Bahia, não foi ele também? Foi no intervalo, no finalzinho, não foi? E aí foi eliminado. Foi eliminado pelo Bahia. Cara, são 3 lances, 3 momentos ali muito importantes, decisivos, mata-mata, e o cara dá essa com o clube, né? Isso me começa a me chamar a atenção, assim. Beleza, foi campeão, já entrou pra história.
tá tudo Brasileiro. certo. Só que Fez gol contra o Palmeiras. Só que me chama a atenção, né? 3 grandes momentos do clube recente, o cara numa Copa do Brasil e aí o time cai por causa da expulsão dele. Ah, vou contestá-la, beleza. Final da Libertadores, não preciso nem dizer nada. E numa 8ª de final de Copa do Mundo de clubes, o cara também tá fora por um amarelo. Foi nos acréscimos, não foi? Meio bobo, enfim. Por retardar uma batida. E ele é um cara com pulmão absurdo, certamente num time contra um Palmeiras que tem a sua intensidade por natureza, né? Eu vou tentar excluir o jogo do Miami, que foi um tanto quanto fora da curva para muita coisa. Até a parte meio física do Palmeiras foi meio abaixo aquele dia. Então vou excluir esse Inter Miami, que foi uma noite meio um tanto quanto estranho. Falar do Palmeiras normalmente é um time com uma intensidade muito forte. Acho que o Gregori vai fazer muita falta nesse sentido. Eu, ao contrário de alguns que acham que o Palmeiras é favorito, eu não consigo ver o Palmeiras favorito contra o Botafogo. Mesmo sem o Gregori, eu não consigo, porque essa história recente dos dois clubes, com vários desses mesmos jogadores, um outro chegou agora, é novidade tanto de um lado quanto do outro, sim. Mas a imensa maioria desses caras estavam nesses últimos confrontos que o Botafogo não ganha 5 jogos do Palmeiras. Perdão, o Palmeiras não ganha 5 jogos do Botafogo. Então tem uma coisa ali que está encaixando muito bem para o Botafogo diante do Palmeiras. Então eu não consigo enxergar esse favoritismo que algumas pessoas enxergam do Palmeiras. Sinceramente, para mim é muito pau a pau, assim, é 50-50 por se conhecerem, por ter elencos fortes ou times titulares fortes. Obviamente o Palmeiras tem mais elenco do que o Botafogo. Por ser um jogo fora do país, enfim, num jogo único, que as coisas sempre podem acontecer, sei lá, expulsão, toma uma cotovelada, 20 segundos pode mudar tudo. Então, para mim esse é um equilíbrio muito, muito grande entre os dois. Muito. A gente acabou de dar as fichas, esqueceram das fichas dos outros jogos, depois a gente dá de todos. Tá rápido do Gregori, né? Eu acho que aí a gente vai definir se o Botafogo e o Paiva estão com o peito estufado ou se eles continuam cautelosos. Essa é uma substituição que ela tem 2 possibilidades óbvias, que são os volantes reservas, ou o Danilo Barbosa, ou o Newton, ou, aí para mim, o Botafogo para mim entra eliminado se o Botafogo entrar no sistema ano passado, o primeiro jogo do Mundial, que é o 4-2-4, que é um sistema, ou 4-4-2 para alguns, que é um sistema que o Botafogo triunfou o ano passado, mas com um quarteto espetacular. E hoje você não tem um quarteto espetacular. Né? Então, assim... Mas o Paiva não tem pensado nisso, né? Não, ele começou o Mundial assim. Né? Que era o time que, aliás, terminou a reação no Brasileiro e a classificação com o Mastriani, que é ou o segundo centroavante, com o Mastriani. Ou a dobra. A dobra do lado, eu tô contando com ela, com o Telles e Cuiabano, né? Agora, eu imagino que ele... Você acha que o meio-campo pode ser Marlon Freitas, Alan, Newton, Alan? Eu acho que pode ser Marlon Freitas, Newton e Alan. Então, esses são os... É o que eu acho, que é o sistema que foi utilizado contra os europeus. É isso, o Igor Jesus e o Vitinho pela direita, não é isso? O Vitinho lateral direito. Lateral, o Savarino. Né? Agora, Savarino, Igor Jesus e Cuiabano. Né? É isso? Dobrando o lateral. Dobrando o lateral. Exato. Pela esquerda. Eu tô falando assim, o Palmeiras para mim é um desafio, ainda mais no mata-mata, similar a PSG e Atlético de Madrid. Similar no desafio. Se ele achar que é mais para Seattle Sounders e botar só 2 no meio, o Massa vai adorar. E o Mastriani para fazer dupla com o Igor Jesus, ficar 2 no meio só, sem o Gregori, aí eu acho que ele já começa perdendo. Ele tá fazendo um certo mistério, mas eu imagino que ele vai utilizar ou o Danilo ou o Newton para ter uma trinca. Eu também. Ele não vai abrir 3. Ele não vai abrir mão dos 3 no meio. Fazer o que ele tem feito. Ele vai repetir o que fez contra o melhor time do mundo, cara. Simplesmente. Eu também acho. Então, jogou fechado, os 3 no meio. Mas sem, não, os 3 fechado, mas sem retranca. Não, eu não tô falando de estilo de jogo. Tô falando de característica do jogador, né? Os 3 do meio, ele não vai tirar, cara. Ele ajustou o Botafogo com os 3 no meio, sem o Mastriani. Ele perdeu do Atlético de Madrid, perdeu, mas ele teve ali 2, 3 chances também, poderia ter feito gol. Né? Poderia, enfim.
Acho que o Botafogo, ele não faz um campeonato melhor que o Flamengo, porque o primeiro jogo dele foi muito ruim, principalmente o segundo tempo. Né? John pegou pênalti, não foi? Não, pegou uma bola... Não, pegou algum final. como se fosse um pênalti ali, né? Pegou uma bola ali muito difícil contra um time da MLS. A surpresa, para mim, foi a forma como ele jogou a partida perfeita contra o melhor time do mundo. Esse, para mim, que é o ponto fora da curva do Botafogo. Perder para o Atlético de Madrid também já se esperava, né? E num jogo que ele poderia até ter feito um pouco mais. Para mim, ele foi o melhor sul-americano na fase de grupos. E aí, o Flamengo é o segundo. Qual é a minha visão? Ele ganhou do americano, o Flamengo empatou com o americano, Los Angeles. Ele ganhou do PSG, o Flamengo ganhou do Chelsea. E o confronto dele, Atlético de Madrid, era um confronto muito mais pesado do que o do Flamengo no grupo dele. E ele perde na última bola e jogando bem. Então, no frisir de todos aqui, para mim, eu acho que o Botafogo fez uma fase de grupos melhor que de todos os sul-americanos. Eu vejo como joga, né? Certo. É um pouco diferente. Eu acho que o Tirone, ele fica Tirone? O Tirone fica tocando num ponto que é assim, o Botafogo foi... Agora vai sair da zona de conforto de ser o underdog, o desafiante. Na verdade, ele não teve um confronto como terá contra o Palmeiras até agora. Ou ele teve um confronto onde ele era muito favorito e obrigatório, o Seattle, ou onde ele era muito o desafiante. Então, foram extremos. Ele não teve o... Eu contra você. Ele não teve um jogo contra um mexicano, ou mesmo o Al Hilal. O Porto mesmo. O Porto. O Palmeiras teve. Então, e aí você fica falando, ele vai mais para Seattle ou vai jogar mais como foi contra os europeus? É por isso que eu acho que vai jogar. Não, como os europeus. Eu imagino. Então, mas acho que... Você acha que o Flamengo teve a melhor fase de grupos? Não, tô entre Flamengo e Botafogo. Mas acho que o Flamengo foi melhor. Você acha? Porque acho que o Flamengo não teve um porém, assim, né? Esse último jogo estava com reserva, então não dá nem para medir direito. O Flamengo ganhou do time... Ganhou, 2-0 protocolar. Do Esperança. Do Esperança. Que os outros... E o Botafogo teve o Atlético de Madrid. Mas já estava classificado. Os outros dois times não tinha desafio. Aí que tá. Eu acho que o grupo, inclusive o Seattle, para mim, mais qualidade do que o Los Angeles. O Ronaldo William aqui tá boa frase. O Flamengo jogou plasticamente melhor, o Botafogo conseguiu o melhor resultado. Boa saída. Agora, o que eu quero dizer é que o Botafogo, quando ele vai... O Botafogo pegou o pior adversário. Mas vou dizer isso também para o Palmeiras. O Palmeiras também pegou o pior adversário. Porque é um confronto que é possível. É um confronto possível contra um time brasileiro. Claro. Isso para mim tem um peso bem importante. Quem ficar pelo caminho é frustrante. Bem importante. Então, o Botafogo pode chegar lá e se entrincheirar contra o Palmeiras. Fosse qualquer um outro europeu, poderia. Contra o Palmeiras, não. Não dá para fazer isso. Você tá jogando com um time que você enfrenta todo dia, que você ganhou 5 seguidas, que não sei o quê, que você não perde há não sei quanto tempo, que você ganhou o Brasileiro ano passado. É um confronto que te obriga a ter um pouco de coragem. O Palmeiras idem. Nessa linha, um amigo meu, o Palmeiras, falou assim, se você perde do PSG, eu saio do estádio feliz e tomando uma cerveja, porque eu sei que era um... Só que se do Botafogo eu não vou nem tomar uma cerveja. Exatamente isso. E é um pouco... Se o Flamengo perder do Bayern, vai ter algum rubro-negro que vai ficar chateado, vai falar, meu Deus, e agora? Que ou o Fluminense Inter de Milão. Ou o Fluminense... Eu acho que a eliminação entre Palmeiras e Botafogo, seja ele quem caia... Tem alguma sequelinha, né? Cara, você carrega esse negócio de alguma forma. Pô, sequelinha no Palmeiras... Todo ano você vai enfrentar o mesmo time. Eu lembro ano passado. Quê? O Palmeiras vai ter cobrança grande. Você acha grande? Vai. Vai, mas sim. Que talvez o Inter Miami grudaria nessa eliminação. Não é só isso, Vassão. Viraria. Veja bem. Augusto, Tirone, pare com o seu show. Show de truque. Os europeus estão fazendo exatamente o mesmo que os grandes aqui fazem nos estaduais. Começam devagar quando não vale nada e nas fases finais vem com tudo. Veremos. Mas desculpa, Massa, eu te interrompi, mas aquela mensagem era me... Não, veja, você tem que olhar o diagnóstico na metade do ano passado, qual era? É isso aí. Falta jogador, né?
O treinador não tem as peças necessárias Para acompanhar o Botafogo. para acompanhar o Botafogo, que investiu pra caramba naquele meio do ano, certo? Ou o próprio Flamengo, que já partia de um princípio Essa mesa falou maior. várias vezes sobre isso. Ok. Galera, não é querendo puxar o saco do GE não, mas todo mundo sabe que quando sai uma notícia no GE é porque provavelmente deve acontecer. E galera, olha aí, ó, Palmeiras intensifica conversas para contratar Ramon Souza do Nottingham Forest. Galera, Palmeiras, como todo mundo sabe, que a contratação aí do Ramon Souza não é novidade para ninguém. Desde o início do Mundial, até antes mesmo, o Palmeiras já queria a contratação dele e agora pode ser que venha, né, cara? Será que ele vem mesmo aí? Ramon Souza, jogador paraguaio, atualmente está lá no Nottingham Forest da Inglaterra e pode estar reforçando aí o Verdão. Galera, o Palmeiras esquentou as conversas para contratar ele. O atacante é desejado pelo Palmeiras para a janela que se abre após a disputa do Mundial. Após a disputa vai ter uma janela aberta aí que dura, se eu não me engano, 3 meses. E aí o Palmeiras já quer a contratação dele. O valor para essa transição gira em torno aí, galera, de 71 milhões de reais, que dá um total ali de 11 milhões de euros. O jogador de 25 anos está no radar do Alviverde desde o início do ano, mas havia sinalizado que gostaria de permanecer na Europa, só que ele mudou de ideia, né, cara? Ele está disposto a vir para o Brasil. Essa notícia saiu agora há pouco, 1h da tarde, 12h59, e aí eu já trouxe aqui para vocês, né? Agora são 2h59 aqui no meu horário, então trazendo aqui para vocês atualizada. Galera, comentem nos comentários, você aprova a contratação do Ramon Souza? Vocês acham que ele tem que vir para o Verdão, 25 anos de idade? Eu acho que é uma boa aí, é um ótimo meio campo. Comente aqui a sua opinião, agora eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.